Então chegamos, pessoal, à nossa 10ª aula, que é o nosso 10º passo, que é a prosperidade. E você não chegou aqui em vão, não chegou aqui à toa. Teve que passar por todos os passos para chegar num ponto onde você vai, daqui para frente, crescer. E o que é a prosperidade? Ela significa crescimento, abundância. Para que eu tenha esse crescimento, para que eu tenha essa abundância, eu tenho que mexer primeiro em todos esses passos que nós vimos até aqui. Porque não adianta eu pegar uma mala de dinheiro e dar para uma pessoa desorganizada, porque ela vai gastar aquilo tudo ali e ainda vai ficar devendo. Uma palavra fundamental para que você seja próspero é que você tenha ordem. Se você é desorganizado, você vai perceber pela sua casa, pelo seu quarto. Você arruma sua cama? Você arruma sua casa? Você deixa as coisas em seus devidos lugares? Você faz conta daquilo que você ganha e daquilo que você gasta? Se você já é organizado, isso aí já é muito bom. Se você não é, passe a ser a partir de hoje. Deixe tudo organizado. Desde o seu coração, né, que nós vimos lá o guarda-roupa, que a gente já mexeu aqui tudo por dentro. E também agora está na hora da gente externar, né? A gente também colocar para fora aquilo que nós temos de dom, que Deus nos dá, para que a gente possa plantar, colher os frutos daquilo que eu mereço e daquilo que eu tenho valor. Então eu coloquei duas palavras aqui. Uma chama valor e a outra merecimento. Quanto vale o seu trabalho? Quanto que você acha que você merece? Eu vou dar um exemplo. Eu, Érica, lá no 0.0, quando eu ainda estava aqui, né, que eu estava lá, existe o mundo, né? O mundo, eu estava no submundo, porque ainda tem um buraco mais embaixo que é de lá que eu vim. Lá no 0.0, eu achava que não valia nada. Tudo que eu comprava era do mais barato. Eu ia no supermercado, pegava uma latinha que estava lá 10 centavos mais barato, porque tinha um amassado e eu achava que eu merecia aquilo por causa de 10 centavos, que não ia fazer diferença na minha vida. Tudo que eu ganhava, eu dava para os outros. Não ficava com nada, absolutamente nada. Até que um dia eu percebi isso quando uma amiga minha falou assim: olha, que eu vou te dar um livro. Você vai ficar com ele? Aí eu falei assim: vou. Aí ela queria me dar o livro do Pequeno Príncipe. Ela, porque o livro é lindo. Lê ele, você vai ficar com ele? Vou. Na hora que ela me deu o livro, o que eu fiz? Dei para os outros. Eu nunca tive nada, porque o meu nível de valor e o meu nível de merecimento era muito baixo. E eu precisei de aumentar, subir o nível, para que eu possa alcançar o quê? A minha prosperidade, porque eu mereço ser próspera. Fala assim: eu mereço ser próspero. Mereço ser próspera, porque eu sou imagem e semelhança de Deus que me criou. Deus, ele criou o mundo em 7 dias. No 7º dia, ele descansou e abençoou. E bênção significa abundância. Você merece ter coisas boas. Você não tem que ser pobre para você entrar no reino dos céus. Não é uma pobreza de passar fome, de ter dificuldade, de não ter casa, não. É uma pobreza espiritual e emocional, onde eu tenho que ter a humildade para que eu possa equilibrar
aquilo que Deus me deu para administrar. Mas a vida, ela é difícil. Ela não é. É difícil você crescer, mas Deus ele te coloca em determinadas circunstâncias que vai te fazer crescer. Eu vou pegar a história aqui de José do Egito, um homem que foi muito próspero. José era jovem, era um filho estimado do pai, porque era o mais novo, né? Era tipo um puxa-saco do mais novo. E os irmãos tinham ciúme dele, porque saíam para trabalhar no campo e ele ficava ajudando a mãe em casa. Então ele era ali tipo o queridinho, o mais novo. E os outros irmãos, com inveja, com ciúme, um dia pegaram José e falaram assim, vão matar ele. E um dos irmãos falou assim, não vamos sujar a nossa mão de sangue, nós vamos vendê-lo. E passando uma caravana que estava indo para o Egito, eles venderam o próprio irmão como escravo. Então José, ele foi um escravo. Lembrando que ele tinha tudo. Ele já sabia o que era uma prosperidade. Foi um escravo. Foi trabalhar na casa, né, de um líder. E a esposa desse líder queria ter uma relação com ele. E ele negou e foi preso. Eu não vou entrar muito no detalhe da história de José nessa questão de passagem de tempo, mas depois você pega a Bíblia, vai lá e lê. É uma história fantástica. Muitos de vocês eu sei que conhecem. E José foi preso. Ali, na cadeia, né, que ele estava, no presídio onde ele estava preso, ele tinha um dom. Deus deu a ele um talento. Qual que é o seu talento? É ele que vai te fazer prosperar. Então ele tinha um talento que era ler os sonhos. Mesmo em meio às circunstâncias, José ele estava ligado em Deus o tempo todo. Ele não reclamou, ele estava ali sendo um servidor lá dentro do presídio, todos eles achavam ele uma pessoa inteligente, ele tinha uma postura de ser filho de Deus. E na hora que precisou de mostrar esse talento, alguém virou para o faraó que teve um sonho e falou assim, olha, eu conheço um homem que está preso que ele lê sonhos, porque ninguém conseguia ajudar o faraó. Então ele foi de frente do faraó e falou assim, olha, esse sonho significa isso. E você precisa de administrar isto, que é o seu sonho. Qual que era o sonho? Que viriam 7 anos de fome. Aí o faraó olhou para ele e falou assim, bom, se você está me dizendo isso, e se você sabe tudo isso, então você vai ser o administrador. Administrador. E José virou o administrador de todo o Egito. Ele trabalhou durante esses 7 anos para encher os celeiros e toda a terra ia ficar com fome. E ficou. Onde que todos iam buscar alimento? No Egito. E quem era o administrador de tudo? José, conhecido como José do Egito. E os seus irmãos foram até o Egito, porque estavam realmente passando necessidade. Não o reconheceram no momento, mas depois ele se revelou aos seus irmãos e os ajudou. Olha que interessante como que funciona a prosperidade. José, de escravo, foi preso. Ele tem um talento que tirou ele dessa situação. Ele virou um administrador e ajudou a todos.
assim é a sua vida. Primeiro, você tem que deixar de ser escravo, como a gente viu, as nossas limitações, as nossas crenças limitantes, que é o meu valor e o meu merecimento. E aí, depois, ele teve que tirar da vida dele tudo aquilo que aprisionava ele de seguir em frente. Pode ser na sua vida alguém. Ah, você não vai dar certo, não, você não vale nada. Não adianta você estudar, não adianta você fazer isso, não. Sabe isso aí que você está pensando em fazer? Vai dar errado. Se Deus colocou no seu coração, se você já viu o seu talento, é porque é isso mesmo. E não é da noite pro dia. Eu não sou aqui uma coach que vai falar assim, ó, você vai ficar milionário amanhã, larga seu emprego porque você vai ter tudo. Não. Você vai prosperar segundo a vontade de Deus. Se Deus ele decidir te tornar uma pessoa milionária e você souber administrar, ele vai te dar. Não o dinheiro que vai me fazer feliz. A abundância, ela vem da minha alma, da felicidade, ela vem da minha mente de ter bons pensamentos, ela vem da minha crença de acreditar que eu posso. E o meu dinheiro, ele tem que ajudar as pessoas. É para isso que eu preciso de ter dinheiro, para eu ter uma condição de vida que me dê qualidade de vida e também que possa ajudar o outro. Eu vou fazer aqui um pequeno desenho. Quando você pensa em prosperidade, você pensa em dinheiro. Adianta você ter dinheiro e não ter isso tudo aqui? O equilíbrio? Nada. Você gasta, você fica sem no outro dia. Então, a abundância, ela tem que estar em mim primeiro, para depois eu ter a minha conquista. Isso é a prosperidade. Posso ficar rico? Pode. Pode ficar rica? Pode. Eu, Érica, eu mereço prosperar. Eu mereço ter valor. Todos os presentes que eu ganho hoje, eu guardo com carinho, porque a pessoa me deu um presente, porque eu mereço. Se a pessoa te deu um presente, você merece. Se a pessoa te faz um elogio, aceite. Se alguém te abençoa, aceite. Seja abençoado. Eu agora vou proclamar uma vida de bênção na sua vida. Receba. E eu quero dizer que se você chegou até aqui, não foi por acaso. E eu estou muito feliz que você tenha adquirido o método. Foi um método que eu criei com muito carinho, com muito esforço, com muita oração e propriedade pela bagagem, pelo estudo. Eu gostaria que você valorizasse. Se você não entendeu, você volte e veja as partes que te fizeram mexer com você. Eu quero que esse método, ele realmente te deixe desconfortável, para que você mude as coisas dentro de você e você possa organizar aquilo que está desorganizado. E é uma alegria te ter aqui comigo. Foi um prazer estar aqui com você, nesse método que eu criei para você. E eu vou deixar aqui o meu Instagram, o meu YouTube e o meu contato para que você tenha daqui para frente uma conexão comigo. Sempre que você precisar, você vai ter aqui comigo uma conexão direta. O meu Instagram é Érica Vaz Oficial, o meu YouTube é Érica Vaz. E eu vou deixar os meus contatos todos aqui. E no final agora, você vai receber um PDF com toda a aula escrito, bonitinho, para que você leia, releia
e ajuste aonde está desajustado. E eu tenho certeza que Deus irá fazer muitos milagres, curas, bênçãos, restauração e vai te dar a prosperidade. Muito obrigada e até a próxima, pessoal!